Continuando aqui um vídeo, em nome do Senhor Jesus, agora vamos ler o Antigo Testamento Introdução. Daqui para frente, a gente só vai ler a Palavra de Deus. Não vou explicar, entre aspas, mais nada daquilo que eu já acabei de explicar. Só expliquei nos primeiros vídeos, para você entender, né, a minha origem, da onde foi que eu vim, da onde quem eu sou, para você me conhecer. Porque muitas pessoas, elas me perguntam da onde, né, quem eu sou, da qual é a religião que eu sou. Eu já falei que eu já nasci meus pais são católicos, eles, né, me batizaram na igreja católica. Eu fiz a primeira crisma, tudo direitinho, fiz tudo direitinho, tudo que a igreja pediu eu fiz. Só não acreditei. Não acreditei em algumas coisas que a igreja ensinava, né, que a igreja ensina, não acreditei não. Apesar de tudo, hoje eu não vivo o catolicismo. Eu renunciei ao catolicismo no meio da minha caminhada. No meio da minha caminhada, só vou explicar um pouquinho, no meio da minha caminhada, eu renunciei ao catolicismo, por quê? Porque João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu entendi que alguma coisa que o catolicismo ensina não é de Deus, eu comecei, o Espírito Santo começou a tirar da minha vida. Por quê? Porque eu dizia que só existia uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e não existia outra igreja, não existia outra doutrina. Eu dizia isso. Por isso que eu fui para a Igreja Católica e o Senhor me levou lá. E na igreja, a gente aprende que a igreja pertence ao Senhor. E não é os homens. Os homens é que confundem as coisas dentro da igreja, né? Que dentro da igreja está lá o falso Cristo, está lá o falso pastor, está lá o falso profeta. Dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo é do anticristo. Quem governa o mundo é o anticristo. E dentro da igreja, de dentro da igreja saiu o falso Cristo, de dentro da igreja saiu o falso pastor, de dentro da igreja saiu o falso Cristo. Veja, da uma dessas pessoas. Saiu o falso Cristo, saiu o falso pastor e saiu o falso profeta. Ele saiu de dentro da igreja. Mas o mundo, quero que você entenda, o mundo, ele serve ao anticristo. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. As duas nações, Caim representando Satanás, que Caim representa o diabo, e Abel está representando Cristo. Ou seja, a igreja representa Deus e a serpente, a cobra, representa o diabo. Então, o mundo é do anticristo. Ele serve ao anticristo. Agora, o falso Cristo, o falso pastor e o falso profeta, ele saiu de dentro da igreja. O que foi que o falso profeta fez? Ele pegou, simplesmente, ele mudou ou misturou a lei de Deus. É isso que a gente vai aprender. O que é que Israel fazia? Israel hoje estava com Deus e amanhã estava com o diabo. Israel hoje estava com Deus e amanhã estava com Satanás. Israel hoje estava com Deus e amanhã estava com o diabo. Quando você vai olhar na história, quando a gente vai aprender na história da palavra, a gente vai entendendo, porque a palavra não é história, é vida, é doutrina. A gente vai aprendendo que não é história, a Bíblia não é história. A Bíblia é uma doutrina. E você tem de viver a doutrina da palavra. Porque a doutrina da palavra, ela foi guiada para um povo. E esse povo se tornou nação. E essa Bíblia pertence a esse povo. E a gente vê que essa doutrina pertence a eles. Ou seja, a essa nação. As outras nações, que a gente vai aprendendo devagarzinho, ela tem a sua doutrina, que nem o Brasil. O Brasil tem a sua doutrina, o Brasil tem a sua lei, o Brasil tem o seu governo, o Brasil tem as suas, tem os seus cultos, o Brasil tem a sua educação, o Brasil tem o seu lazer, o Brasil tem a sua saúde. Você pode olhar que a saúde de cada governo é a mesma saúde, mas há uma diferença, Há uma diferença, não quer dizer que é a mesma saúde. A saúde lá, eles fazem isso. A nossa cultura é uma coisa, a cultura do Brasil é uma, a cultura de Israel é outra. A cultura da Palestina, entre aspas, da Arábia, é uma cultura, não quer dizer... Aquele povo na Palestina, a gente vai aprender na palavra, que é a mesma coisa. Vamos aqui, que eu vou ler a palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá que a gente vai aprendendo aqui, em nome do Senhor. Aqui, página 11, Antigo Testamento, introdução. Vamos lá. A Bíblia cristã tem duas grandes partes. O Antigo e o Novo Testamento. Em grego, deixa eu ler para eu entender essa mensagem aqui.
A Bíblia cristã tem duas partes: o Antigo e o Novo Testamento. Em grego, há uma única palavra para dizer aliança e testamento. Poderíamos então dizer a antiga e a nova aliança. Vamos ler o primeiro parágrafo, que diz assim: a Bíblia cristã tem duas grandes partes: o Antigo e o Novo Testamento. Ele bota aqui ponto final. Aí ele diz assim: em grego, há uma única palavra para dizer aliança e testamento. Significa que em grego só há uma única palavra para dizer aliança e Antigo Testamento, que é em grego. E a gente vai aprendendo assim: o Antigo Testamento é uma coleção de 46 livros, onde encontramos a história de Israel. Veja aqui, ó. O Antigo Testamento é uma coleção de 46 livros, aonde encontramos a história de Israel, o povo que Deus escolheu para, com ele, fazer uma aliança. Portanto, o Antigo Testamento é a história de um povo, né? Glória a Deus e aleluia. O Antigo Testamento é a história de um povo. E esse Antigo Testamento ele tem 46 livros. E dentro desses 46 livros está toda a doutrina que Deus ensinou. E no decorrer do ler dos livros, a gente vai aprendendo cada pouco desse livro, que é o livro doutrinal da igreja. É o livro doutrinal onde a igreja governa o seu povo, onde a igreja governa, né, o povo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim, em nome de Jesus: para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, não existe outro Deus igual a esse Deus. Continuando aqui a palavra. E diz assim a palavra, né? O Antigo Testamento é a história de um povo. Mostra-nos como surgiu, como viveu, né, escravo no Egito, como possuiu uma terra, como foi governar, né, quais as relações que teve com outras nações, como estabeleceu suas leis e viveu a sua religião. Apresenta seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperanças. O importante, porém, é que o Antigo Testamento é a história desse povo em aliança com Deus. Oh, glória! Nada do que se conta a respeito de Israel está desligado do seu relacionamento com Javé. A Bíblia da Pastoral, ela traz o nome de Deus como Javé. O nome de Deus na Bíblia Pastoral é Javé. Javé, o nome, né? Javé, o nome com que Deus se revelou. O Antigo Testamento mostra como esse povo se comportou em relação a Javé. A Bíblia ela traz o nome de Javé, segundo a Bíblia da Pastoral, né? E qual é o primeiro, né? E qual é o primeiro que Deus quis realizar? Presta atenção. E qual é o primeiro? Não, peço perdão. Olha, tá vendo? Errei aqui na palavra, não foi? Errei, não foi? Peço perdão. Ó. E qual é o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade, através desse povo? Qual é o projeto que Deus quis realizar através desse povo? Né? Diz aqui a palavra de Deus. Qual é o projeto que Deus quer realizar através desse povo, né? Diz a palavra aqui, né?
E qual é o projeto que Deus quis realizar no meio desse povo? Que coisa linda! Ô Senhor da glória, como o Senhor é maravilhoso, né, irmão Cícero? Né, irmãos e irmãs? Você que está aí ouvindo essa mensagem aí, você que está aprendendo aí comigo, porque nós dois estamos aprendendo juntos, né? Estamos aprendendo juntos, irmãos. Estamos aprendendo juntos em nome de Jesus, né? Estamos conhecendo junto, né? Diz assim, a palavra diz assim, ó. E qual é o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade, né? E qual é o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade através desse povo? Qual é o projeto que Deus tinha através desse povo? Israel foi um povo escolhido, diferente justamente porque estava encarregado de realizar esse projeto de Deus. Esse povo estava realizado, a gente vai aprender através da leitura. Esse projeto aparece bem claro nesses livros. Considerar só Deus como o absoluto, para que as relações entre as pessoas possam ser fraterna e ter como centro a liberdade e a vida. Vendo como Israel foi fiel ou não a esse projeto e como Deus agiu no meio dele, poderemos nos aproximar com mais compreensão da outra parte da Bíblia, chamada Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, se encarnou na terra, né? Ou seja, foi gerado, e na história, na história concreta do povo de Israel, assumindo sua história, tradições, cultura e religião. Fez do Antigo Testamento a inspiração e a norma de sua palavra e a atividade. Realizar o projeto do Pai bem cedo, a comunidade cristã percebeu que Jesus havia realizado todas as promessas, trazendo o reino de Deus para a história. E foi com a luz do Antigo Testamento que os primeiros cristãos compreenderam o significado da pessoa e da atividade de Jesus e produziram, pouco a pouco, os escritos do Novo Testamento. Ao todo, 27 livros. A mesma tarefa cabe a nós ler e meditar o Antigo Testamento a fim de compreender a pessoa de Jesus e continuar a sua palavra e ação na história. Oh, aleluia! Glória a Deus! Essa primeira parte, que é a parte da introdução, né, é muito importante. Eu li assim um pouco, né? Eu estou aprendendo que a gente tem de orar. Para você ler a palavra de Deus, você tem de ter fé, você tem de ler isso aqui com fé, né? Tem de ser, né, buscar a fé, porque a fé está no seu coração. Tudo isso a gente vai aprender na palavra de Deus. Eu estou só iniciando aqui para a gente começar a entender aonde foi que surgiu todas as coisas. Hoje, graças a Deus, o meu coração fica um pouco... Eu já fiquei muito angustiado, mas o meu coração está mais aliviado, porque a gente só... Você, quando vai estudar, você tem de se esforçar, né, para aprender ali. Está lá o professor ensinando A, E, I, O, U. E tudo isso você tem de aprender devagar. Quando você aprende, está aprendido e acabou a conversa. Né, irmão José? É verdade. Né? Eita, Jesus da glória. Vamos ler o segundo, né, que eu vou ler mais explicados, para a gente compreender devagarzinho. Você vai entendendo, eu vou entendendo, nós vamos entendendo. Porque a palavra de Deus precisa fé, precisa entendimento, discernimento. E depois a gente vai colocar em prática tudo que o Senhor está mandando, né, irmão? Irmão, o Senhor tem coragem de colocar a palavra de Deus em prática? Claro, não é a nossa vida, né? A gente vive através da palavra, como diz a palavra de Deus, né? Ou não?
É assim que você está entendendo?